Olá, internautas. Obrigado a você que está acompanhando a nossa programação. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do empresário, líder comunitário e ex-vice-prefeito Newton Teilacher. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, através do site da JMV-TV, www.jmv.tv.br ou através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. O Newton Teilacher estava nos contando um pouquinho da história de sua empresa, a Calçados Teilacher, que começou lá nos idos dos anos 32, por aí, anos 30, né? 39. Uma empresa bastante tradicional aqui em Timbó. Newton, só para encerrar essa parte empresarial, atualmente você disse que vocês estão fazendo calçados de forma mais artesanal ainda, mas também de forma reduzida. E a empresa também tem uma loja, né? Sim, hoje em dia a gente voltou a ter uma loja onde vendemos não só os nossos produtos fabricados pela Calçados Teilacher, mas a gente também tem uma loja bastante diversificada. Que é a Cia do Couro, né? Que era a Cia do Couro é o nome fantasia, né? E lá a gente tem vários produtos, inclusive produtos gauchescos, botas, pilchas e casacos, também na outra linha. É bem diversificada a nossa loja, que era um sonho da minha esposa sempre ter uma loja outra vez, porque a Calçados Teilacher em outra época teve uma loja bastante atuante, depois ela foi fechada porque foi criada a Lojas Unidas, que vendia os nossos produtos também de outros, mas voltamos a ter uma loja própria da Calçados Teilacher. É localizada onde, Newton? Na Rua Pomeranos 32, junto onde era a fábrica, que ainda, como eu já disse, a fábrica ainda está produzindo alguma coisa, se bem que em quantidades mais reduzidas, mas ainda existe e está na ativa. Muito bem. Bom, deixando então essa parte empresarial, mais ou menos, a gente contou um pouquinho sobre a história da Calçados Teilacher, a gente gostaria de voltar ainda ao assunto estudantil. Que lembranças, Newton, você tem da época de faculdade? Qual era a sua trajetória de Timbó a Blumenau todo dia? Já tinha na época BR-470? Como é que se fazia o deslocamento? A história da FURB é interessante, né? E eu participei também, depois de 66, quando foi feita uma grande campanha para a construção da sede própria da FURB em Blumenau. Foi feita uma campanha muito grande aqui em todo o Vale do Itajaí, porque era o sonho de todos os jovens e estudantes, porque as faculdades não existiam por aqui, era ou Curitiba ou Florianópolis. Então a gente, com o esforço e a ajuda de toda a comunidade do Vale do Itajaí, foi feita uma campanha muito grande. O Lions Club de Timbó, que já tinha sido fundado em 66, nós participamos desse esforço e eu era, junto com o professor Milton Pompeu, da Costa Ribeiro, que já é falecido hoje, eu era o intermediário e a ligação aqui para a nossa região do Médio Vale, Timbó, Indaial, Ascurra, Rodeio, Benedito, Doutor Pedrinho, Rio do Cedro, para a venda dessas rifas para a construção. E isso aconteceu. E eu, depois de alguns anos, eu também fiz o vestibular, em 1970, para participar e conseguir passar, e fui frequentar a faculdade em Blumenau, a FURB, no atual prédio onde ela está, já estava concluído naquela época, mas o número de alunos não era tão grande assim, e a gente era conhecido de todo mundo, os alunos, porque vinha gente de Pomerode, Indaial, Timbó, Rio do Cedro, toda essa região, Gaspar, Brusque, Itajaí, esse pessoal todo vinha estudar. Era bem regional mesmo, né? Era bem regional, tá? E eu participei só do curso noturno, né? Que o primeiro curso que eu fiz foi Administração de Empresa. Então o pessoal todo se conhecia, era tudo bem mais fácil, a comunicação era gostosa, era tudo muito bem. Para ir à faculdade, Timbó, através dos seus
formou o Clube dos Universitários, e a gente até pretendia comprar um ônibus próprio para levar os estudantes de Timbó para a FURB em Blumenau. Mas nós tínhamos ônibus alugado e pagávamos, todo mundo pagava, e o ônibus saía cedo, nós tínhamos que sair às 5h30 da tarde, porque a aula começava às 6h15, e naquela época já existia a BR-470 asfaltada, que facilitava bastante. Hoje em dia, não seria mais possível em tão pouco tempo chegar até Blumenau de ônibus, né? Tanto é que os cursos lá, hoje em dia, o horário também já é outro, e a gente ia de ônibus, voltava ônibus, chegava em casa às 11 horas, 11h30 da noite, mas foi muito gostoso. Eu, a partir de um certo momento, porque eu trabalhava na nossa empresa, a minha atividade, eu acabava sempre perdendo o ônibus, muitas vezes. Aí eu passei a ir de carro próprio, né? Levava alguns companheiros da gente, os conhecidos, Ademir Gessner, um Fio Moncini, que ia às vezes com a gente também, e a nossa patota, a gente ia até Blumenau e voltava de carro. Era uma época muito boa. A gente era conhecido de todos os professores, havia assim um clima muito legal entre alunos e mesmo os professores, os mesmos reitores. Tanto é que a gente, a cada 2, 3 meses, a gente fazia uma pequena confraternização e sempre os professores eram convidados. E a nossa turma de administração de empresa também formou uma amizade muito grande com o pessoal de Blumenau, principalmente, os companheiros lá de Blumenau, os estudantes, o pessoal da Hemmer, o False e tantos outros, que a gente, não estou me lembrando do nome de todos eles, mas a gente se encontra ainda hoje em dia, a gente faz um encontro dos estudantes de administração de empresa, depois de quase 30 anos de curso completado. Você lembra quem eram os reitores na época? Mário Ziff foi um reitor, um padre lá de Brusque também chegou a ser reitor, me parece também o Milton Pompeu da Costa também foi reitor. A gente tinha boa amizade e foi muito saudável, e o curso era bastante exigente. Os professores, todos eles eram, não é que eram carrascos nem caxias, mas eles eram exigentes. Porque afinal de contas, para dar aula para marmanjo, a maioria também não eram muito jovens, a maioria já estava assim. Eu, por exemplo, já era casado quando eu fui fazer a faculdade, já tinha até filhos pequenos, então é outro nível, né? Hoje em dia os estudantes, assim que terminam o curso, eles fazem vestibular e com 19, 20 anos já estão na faculdade. Eu fui para a faculdade quando eu tinha 30 e poucos anos, quase 40 anos. Mas o clima foi muito saudável e se aprendeu bastante. Muito bem. Bom, a gente sabe que você tem uma veia cultural bastante profunda aí, é músico, né? Você já tocou acordeão, bateria, clarinete, já experimentou, até fez parte, uma época, da banda municipal de Timbó, professor João Miller, atual denominação. Como é que foi a sua trajetória musical? Como é que o senhor aprendeu onde a música? Olha, eu aprendi um pouco de acordeão com o seu professor Winkler, que vinha de Blumenau e dava aulas aqui em Timbó, de acordeão e também de piano, na casa da dona Erika Berndt. E na época também havia essa veia cultural aqui em Timbó. Muita gente ia na aula de acordeão, tá, para aprender a tocar algum instrumento, e aprendi alguma coisa nesse período de acordeão. Me arrependo, a gente devia talvez ter se esforçado um pouquinho mais, a gente tocaria melhor hoje em dia. Em 58, quando foi fundado a Banda Municipal de Timbó, na época a banda da Sociedade Cultural de Timbó, com o maestro na época, João Miller, né? E Alfredo Girardi, outros integrantes que eu me lembro, o seu Arnoldo Gessner, e mais aqueles, o seu Willy Spies e tantos outros, o Leopoldão Kurtz, que eles formaram aquela banda e começaram a tocar. Claro, alguns que já sabiam foram logo integrados na banda.
E aí também eles procuraram elementos novos, e onde eu também, junto com o filho do seu Willis Pis, o Roche Pis, já falecido hoje, a gente também se candidatou a fazer parte da banda municipal, hoje banda municipal, na época banda da Sociedade Cultural. Eles achavam que faltava clarinete, deram um clarinete para a gente tentar aprender. Tinha que conhecer as notas musicais, e o professor João era bastante exigente. E a gente também, muito jovem, bastante malandro, querendo fazer sempre outras atividades, a gente não se preparava muito bem para os ensaios. Então é onde que o seu João Miller, ele nos xingava bastante e não gostava que a gente não participava mais ativamente. Mas depois eu troquei clarinete por pistão, e também aí eu consegui me dedicar um pouquinho mais. E cheguei a participar de apresentações tocando pistão, algumas musiquinhas mais fáceis eu já tocava. Isso foi em 58. Em 59, infelizmente, eu fui estudar, fiquei 3 anos no internato do Colégio Santo Antônio em Blumenau, e aí me desliguei completamente da banda. E além disso, depois do Colégio Santo Antônio, eu continuei sempre a tocar alguma coisinha de acordeão. Fiz um pouquinho de aula de bateria com o seu Oscar Maza aqui em Timbó. A gente fazia de tudo um pouquinho, mas sempre gostei da música e sempre gostaria e tocava para animar um pouquinho os nossos encontros do Lions, ou mesmo do nosso bolão de sexta-feira. Seu interesse pela bateria surgiu naquela onda dos Beatles ou não? Talvez até fosse, daquela época, Mas eu tocava acordeão, e depois também casando e tal, mas eu sempre cultivava um pouco disso aí. E quando surgiram os encontros de bandoneão aqui em Timbó, numa daquelas vezes, eu disse, olha, eu quero ganhar um bandoneão, e se eu ganhar eu vou aprender a tocar o bandoneão, porque a gente tocava um pouco de acordeão. E parece que a sorte me auxiliou, e comprei uma rifa. Eu já tinha comprado uma, e eu acho que era a Elizabeth Guerma que veio e disse, não quer comprar mais uma rifa. Não, eu quero comprar, mas eu quero ganhar o bandoneão. E ganhei realmente aquele bilhete. A partir daí ficou o desafio. Eu com 50 anos tinha que aprender um instrumento bastante difícil. Fui na casa do Sr. Ratloff em Dayal, que era um mestre em bandoneão. Ele aceitou em dar algumas aulas, e eu fiquei lá alguns anos com ele. Foi lá que eu aprendi alguma coisa. E depois continuei com a fundação aqui de Timbó, que também pôs à disposição as aulas de bandoneão com o professor Haroldo Fibes. E ainda estou aprendendo, tem muita coisa para aprender. Mas alguma coisa a gente toca, e gostaria realmente de ter feito isso tudo há 30 anos atrás, ter ganho um bandoneão. Eu talvez seria um bom tocador de bandoneão hoje em dia. Mas eu tenho essa veia, eu gosto de música, gosto de escutar as bandas, as bandinhas, onde tiver uma pessoa, mesmo que toque mal, mas que ela que está tocando, eu prefiro isso do que um bom disco, um bom CD, porque lá é ao vivo e a cores, e cada um toca, faz o que sabe. Muito bem. Bom, este é o ex-vice-prefeito de Timbó, Newton Thaler, ele que é empresário e também a liderança da comunidade. Nós vamos a mais um breve intervalo comercial e já retornaremos.